Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Brenda. Antes de eu começar aqui com aquela minha lista de piores leituras do ano, quero pedir a vocês o de sempre, que se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e também de deixar uma curtida e um comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Sim, hoje é dia de falar sobre minhas piores leituras do ano de 2023 e quero já começar esse vídeo dizendo que isso tudo é em relação à minha opinião e à minha experiência de leitura. Não necessariamente eu quero dizer que esses livros eles são ruins. Eles só não funcionaram para mim ou eles só não foram aquilo que eu esperava, tá? Então, por favor, não me cancelem ou não se ofendam por nenhum dos livros que eu citar por aqui. Esse vídeo ele não tá em uma ordem, tá? Só o último livro mesmo que eu vou falar por aqui vai ser a minha pior leitura do ano, mas todo o restante dos livros não estão necessariamente em uma ordem do pior para o menos pior não, tá bom? Mas quero começar falando dele, desse calhamaço aqui, que foi bem difícil, tá? Eu vou confessar, foi muito difícil para poder conseguir terminar a leitura. Eu só terminei mesmo porque eu estava em um LC, inclusive eu estava mediando essa LC junto com as meninas, com a Paty, a Alana, a Lili e a Úrsula. E assim, essa parte da LC foi muito bacana, muito legal. Eu agradeço muito pela companhia da leitura, porque senão eu não tinha terminado de fato. Mas a história em si foi muito frustrante pra mim. Eu esperava muito mais dessa leitura, tá? Eu sei que aqui também entra um pouco as minhas expectativas, mas eu achei um livro que ele não precisava ter o número de páginas que ele tem. Ele foi inchado, ele tem várias barrigas no meio da história, do desenvolvimento, que não eram necessárias, tá? Eu acho sim que aqui o do mais ele acabou esticando um pouco. E eu entendo porque ele ganhava por folhetim. E lógico que quanto mais linhas, quanto mais palavras, mais ele iria ganhar nessa época. Então eu acredito que isso conta sim. Mas ficou uma história muito lenta, muito arrastada para mim, na minha opinião. E o final para mim também não foi satisfatório. Eu acabei encontrando alguns furos ali no final, não gostei de um romance, não consegui comprar a ideia desse romance, não comprei a ideia de alguns finais ali de alguns personagens. Então, pra mim, principalmente isso, que foi mesmo a minha expectativa, que não foi alcançada. Foi também a questão da lentidão, do tamanho desse livro ser muito maior do que o necessário. E esse final, que para mim tem sim alguns furos, foi o que fez esse livro, esse clássico, entrar aqui nessa lista de piores leituras de 2023. Um outro livro que também não é novidade para ninguém que me acompanhou desde o início do ano aqui no canal é o Messias de Duna. Esse livro daqui, ele é a definição para mim de livro 2, daquele livro ali meio de série, porque temos o livro 1 do Duna, que nos apresenta todo esse mundo, que tem essa construção da política. Chega aqui nesse livro 2, simplesmente não acontece nada, é um livro vazio, que ele vai ter 1 ou 2 capítulos importantes para levar a gente até o livro 3 dessa primeira trilogia. Então, por conta disso, com certeza, esse livro ele precisava estar aqui nessa lista. Foi uma leitura que, assim, rendeu pra mim. É um livro relativamente curto, mas a leitura não andava, eu não sentia vontade de ler, porque não acontecia nada, tá? Pra ser bem sincera. E isso me incomodou bastante durante essa leitura. E infelizmente não rolou pra mim esse volume 2. Eu gosto do volume 1. Pra mim ele não é um livro perfeito, o volume 1. Também um pouco pelo ritmo, mas eu gosto muito do universo criado, gosto muito da política que é retratada, mas que pra mim aqui não foi o suficiente, porque não tem mesmo desenvolvimento, não tem construção, acabou que não rolou pra mim.
E inclusive eu ainda não peguei o terceiro volume, que era uma das minhas metas de 2023, porque eu estou cansada. Esse livro aqui, ele me deixou cansada mesmo, e eu não consegui embarcar nessa terceira aventura dessa trilogia de Duna. E logo lá em janeiro, eu também fiz a leitura, inclusive junto com o Arthur, do livro 2001, Odisseia no Espaço. Esse daqui eu fiz a leitura pelo Kindle Unlimited. E eu vou ser bem sincera, pra mim esse livro ele não funcionou. Novamente, pra mim o ritmo é extremamente arrastado. Eu também acho que foi exagerado os termos científicos dentro desse livro. E não é por não gostar da ciência, eu entendo que um livro de sci-fi ele precisa ter ciência para poder ser um sci-fi, mas eu acho que ficou muito científico, muito técnico, sabe? Eu me senti mesmo lendo um livro técnico de física da faculdade, na época que eu estudava o Halliday, e simplesmente me deixou cansada. Eu não consegui gostar e comprar a ideia do autor dentro dessa história. Não funcionou, tá? Não funcionou nada pra mim. Não gostei do ritmo. Chegou lá no final, eu fiquei extremamente perdida, porque o final é muito doido, muito metafórico, e eu não consegui comprar a ideia de toda essa história, infelizmente. O próximo livro dessa lista, infelizmente, é um livro nacional, é um livro que eu li com os apoiadores agora no mês de dezembro. A experiência de leitura foi muito boa, mas o Mágica Mortal, um novo livro, né, do Rafael Montes, infelizmente ele não rolou pra mim, tá? Foi um livro que eu entendo que eu não sou o público-alvo, mas eu tive a dificuldade de entender qual era o público-alvo do livro. Em alguns momentos ele parece um livro muito bobo, um livro de 8, 10 anos no máximo, mas o Rafael mete uma morte extremamente gráfica no primeiro capítulo, que deixaria a faixa etária ali dos 15, 16 anos. Então eu esperava sim uma obra mais bem construída, mais com todo o desenvolvimento encaixadinho, sabe? Então, por conta disso, pela expectativa que o próprio livro me colocou, por conta do primeiro capítulo, eu acabei não gostando, porque eu achei ele muito atrapalhado, com aquela sensação de DPA, com aquela sensação de sessão da tarde, onde tem aquela turma atrapalhada, que tudo acontece muito bobalhão, sabe? Foi o que eu senti, tá? Lendo, fazendo essa leitura. A escrita do Rafael, como sempre, muito fluida, muito gostosa. Foi uma leitura que a gente leu, todo mundo conseguiu terminar esse livro num sprint. Então, assim, a gente fez, eu acho que foram 4 sprints de 50 minutos, conversou, debateu no intervalo de cada sprint sobre a leitura. A experiência em si foi nota 10, mas a leitura, infelizmente, para mim não rolou. E nesse livro vamos acompanhar um grupo de amigos que vão se juntar para poder investigar algumas mortes que têm acontecido nessa cidade. Uma pessoa vestida de mágico está cometendo vários assassinatos, e essas crianças vão formar esse Esquadrão Zero para poder investigar toda essa situação que está ali acontecendo. O próximo livro foi um livro que inclusive dividiu muito as opiniões durante o debate, mas infelizmente para mim ele foi sim uma leitura bem maçante e não rolou para mim, que é o livro Não Me Abandone Jamais. Infelizmente, sim, ele entra nas minhas piores leituras do ano, porque foi um livro que eu não consegui comprar a ideia. E fiquei sim com esse gosto amargo depois que eu terminei a leitura, de não ter curtido tanto assim essa história. Eu tenho certeza que também tem uma grande parcela aqui de o livro não ter funcionado para mim. Eu não consegui me apegar a nenhum dos personagens, não consegui comprar a ideia, a solidão ou sofrimento dos personagens, que é o forte, é o que é retratado.
dentro desse livro. Então eu já sabia que no momento que eu não comprava essa ideia, eu não tinha apego aos personagens, provavelmente a história não iria ser 100% para mim. Porém, eu também não consigo comprar algumas ideias que o autor ele quer passar, tá? Ele, ao mesmo tempo que ele quer mostrar pra gente que essas pessoas elas estão isoladas da realidade, ele deixa essas pessoas muito soltas e eu não consigo encarar, tá? O meu principal ponto com essa história é o ritmo, é a lentidão, é a narrativa. Eu não gostei da narrativa. E eu tenho esse problema com um dos detalhes da história, mas se eu falar, infelizmente vai ser spoiler. Então, por conta disso, eu vou parar por aqui. Não vou falar exatamente o que é que mais me incomodou dentro dessa história, mas digo que eu já vi um filme muito parecido com essa temática que o autor ele traz aqui dentro, que ele aborda aqui dentro, que para mim funcionou muito mais, tá? Então eu acho também é isso, eu já vi essa ideia, vamos dizer assim, sendo abordada em outro momento, que acabou funcionando melhor para mim. Talvez isso também tenha me atrapalhado um pouco durante essa leitura, mas de qualquer forma gostei da experiência de conhecer a escrita desse autor. E por último, a minha pior leitura do ano de 2023 foi ele, lógico, todo mundo da minha família já matou alguém. Esse livro daqui eu também fiz a leitura junto com o clube, mas a gente lê coisas boas também, tá bom? Tem vários livros que estão no meu top 10, que vai sair em breve pra vocês, que foram leituras do clube. Então, esse livro, eu já falei outras vezes pra vocês, pra mim ele não funciona, a começar pela narrativa. Eu não gostei da narrativa, eu não gostei da forma que o autor escreve e escolheu narrar. Aqui dentro vamos ter a quebra dessa quarta parede, tá? Eu não sei necessariamente como é que é chamado nos livros, mas nos filmes é aquele momento onde o protagonista ou o narrador, ele fala com nós que estamos assistindo aquele filme. Então aqui temos o nosso narrador, que é o nosso protagonista, falando com a gente o tempo inteiro, soltando spoiler, indicando em qual página vai acontecer os assassinatos e inclusive alguns são clickbait, tá? O autor aqui, ele consegue criar um clickbait dentro de um livro, é impressionante. E assim, não funcionou. Eu, de fato, esse livro daqui, em relação a todos os outros, eu não gostei de verdade de nada. Eu não gostei de ter feito a leitura, foi um livro que me deu ressaca. Esse daqui, de verdade, foi um livro ruim. Pelo menos para mim, foi uma leitura muito ruim. Porque, além de tudo, o livro ele é cheio de furos, tá? Tem clickbait no título do livro, tem um plot muito ruim, que tá ali o tempo todo e ele inventa algo para poder dizer que é um plot surpreendente. Tem muita coisa. O nosso debate foi simplesmente o maior debate que a gente já teve dentro do clube, porque eu acho que foram quase 4 horas a gente conversando ponto a ponto de cada furo que tem dentro desse livro. Eu escrevi 3 páginas de furo, porque simplesmente esse livro não funcionou comigo e foi muito, muito difícil até terminar. Eu li o livro relativamente rápido, porém foi na base do ódio mesmo, porque eu sabia que eu tinha o debate para mediar o debate na semana, então por conta disso eu acabei correndo, botando meta de leitura para terminar o livro. Fiquei com a ressaca de quase 1 mês depois dele, que nada funcionava para mim, eu não tinha vontade de ler. E assim, de fato, de todos daqui, esse daqui é o que eu não indico, tá? Você pode ler alguns capítulos, se a narrativa já não funcionar com você, nem lê, porque o final também não vale a pena. Falando um pouquinho sobre a sinopse desse livro, é que aqui vamos estar em uma reunião de uma família, onde todo mundo dessa família já vai ter cometido algum assassinato, vai ter matado alguém. Reunindo essa
turma inteira vai acontecer um outro assassinato. E vamos ter que, junto com o protagonista, que é escritor de livro de suspense, desvendar todo esse crime. Então é isso. Esses foram os piores livros que eu li esse ano. Lógico, na minha opinião, novamente, eu venho aqui falar que tudo isso que eu falei é na minha opinião. E espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um vídeo divertido. Não foi a minha intenção ofender ninguém, tá? De jeito nenhum. É só a minha opinião mesmo sobre cada um desses livros e a minha experiência. Talvez, se eu tivesse lido algum desses livros em um outro momento, eu tivesse até tido uma opinião diferente da que eu tive durante, a leitura desses livros. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.